Esse é o podcast do canal Ser Pai, onde meu papai fala com outros homens sobre paternidade. Olá, eu sou o Pedro do canal Ser Pai e está começando o primeiro episódio do podcast do canal Ser Pai. E hoje eu estou super feliz porque eu estou com um cara que eu considero sensacional, um cara que, além de revolucionar um mundo que eu acompanhava a princípio muito pouco e depois da criação dele eu comecei a acompanhar mais, e depois eu fiquei sabendo que ele tem 2 filhos, né? Mas vamos primeiro para o lado profissional. Hoje eu estou aqui com o Marcelo Forlani, um dos criadores do Omelete e do CCXP, e pai do Theo e da Liz. Marcelo, muito obrigado por topar o convite para vir falar aqui conosco sobre paternidade e também sobre o teu trabalho, e é uma honra muito grande estar com a gente aqui no nosso primeiro episódio. Fala, Pedro, fala todo mundo que está aí assistindo a gente, obrigado pelo convite. Eu acho que é um assunto muito legal, que infelizmente muito pouco ainda é conversado, né, entre pais aqui. Infelizmente ainda tem muita gente que acha que cuidar dos filhos é o trabalho da mãe, e não é, né? A gente sabe que para cuidar os filhos, não só do pai, não só da mãe, mas, né, de uma aldeia, não é isso? Esse que é o provérbio africano, né? It takes a village, né? Tipo, você precisa de muita gente, uma rede de apoio ali gigantesca para que essas crianças cresçam bem, cresçam espertas e mudem o mundo, né? Isso que a gente imagina que aconteça aí. Brigadão mais uma vez pelo convite. A honra é toda minha, eu tô muito feliz, estava bem nervoso aqui antes de abrir a câmera. Eu falei para minha mulher, vou falar com o Marcelo. Ela, não, mas que Marcelo? O do Omelete, aquele dos vídeos que eu fico vendo. Ela, tá. Legal, obrigado. Tudo bem, deixa que eu fico nervoso, tu não precisa ficar. E me diz uma coisa, como é que foi a descoberta da paternidade para ti? Não sei se foi uma descoberta, assim, para mim sempre foi uma coisa que eu queria, né? Eu quis sempre ser pai, eu imaginava que isso ia acontecer, sonhava com isso. A gente planejava, foi tudo, sabe, num timing super legal. A Mariel, minha companheira, a gente tá junto desde 2000. Daí em 2005 a gente casou e o Theo nasceu em 2008. Assim, a gente teve várias etapas aí que a gente foi cumprindo, se conhecendo, vendo a dinâmica da casa. Então, assim, foi tudo evoluindo bem, sabe? Assim, foi acontecendo de uma forma bem natural. Mas é lógico que nada prepara a gente para a hora que aquela coisinha pequena tá nos nossos braços, né? Tem um amigo meu que fala que quando ele saiu da maternidade com a filha dele, ele falou assim, eu vou processar esse hospital, é uma irresponsabilidade eles me deixarem sair daqui carregando algo tão frágil nos meus braços, sabe? Eles são os responsáveis, e é isso, né? Tava conversando com um outro pai outro dia, você não tem um manual, né? Você não sabe o que é. E cada criança é diferente da outra, né? Eu tenho, como você falou aqui já, eu tenho um casal e é isso. A idade entre eles é diferente, o sexo entre eles é diferente, a personalidade deles é diferente. Então, não tem manual mesmo e você vai descobrindo um monte de coisa e você vai aprendendo um monte de coisa, né? Acho que são uma das coisas mais interessantes. É um aprendizado coletivo que a gente tem quando é pai, quando é mãe. E é super gostoso, cara. Eu me amarro, assim. Sabe que quando eu peguei a minha filha se chama Ana. Quando eu peguei a Ana no colo pela primeira vez no hospital, foi a primeira vez que eu me dei conta que alguma coisa era para sempre. Porque a gente sempre tem, né, aquela coisa, no mínimo a minha mãe era budista, ela sempre me trouxe isso. Olha, são ciclos, uma coisa vai terminar, depois vai começar outra. Mas dessa vez eu peguei a Ana nos braços e pensei, nossa, eu tenho alguma coisa aqui na minha vida que nesse momento é para sempre. Daqui em diante é para sempre, né? E isso foi para mim foi muito louco, foi muito pesado, porque
eu sou ator, e uma vida totalmente desregrada, sem muitos planos, sem conseguir se organizar direito, né, para fazer planos, e para mim foi bem complicado, assim, de pensar, nossa, agora eu tenho um ser que depende de mim, né, eu me sentia muito imaturo para aquele momento, tanto que a primeira vez que eu falei pai, que eu era pai, aquilo saiu da minha boca de um jeito meio estranho, sabe, parecia que eu estava gaguejando. Eu até esqueci de perguntar para minha mãe sobre isso, eu vou perguntar para ela. Porque quando saiu da minha boca e eu me escutei, parecia que eu tava. Não era eu que estava falando. E é uma sensação muito louca, né? E tu sentiu diferença na chegada dos 2 filhos? Como é que foi? Cada um veio num momento bem diferente. Assim, quando a Liz nasceu, né? São 3 anos quase de diferença, mais de 3 anos de diferença entre eles. Teve toda uma preparação, né, pro Theo, para tentar diminuir os ciúmes ao mínimo possível, né? A gente leu um monte de coisa, ouviu amigos que já tinham filhos para saber. A gente fez algumas coisinhas, tipo, levou o Theo, ele foi em alguns exames juntos para ver. Tem uma coisa até engraçada, né? Que a gente não sabia ainda se ia ser menino ou menina. E ele estava junto no exame, né, de quarto mês, que é o morfológico, que dá também para ter uma ideia ali, né? Poderíamos sair dali sabendo se ia ser um menino ou menina. E deu, né, naquela época, e a médica que estava fazendo ultrassom, ou o médico, nem lembro, falou, olha só, você vai ganhar uma irmãzinha. Daí o Theo, não vou ganhar um irmãozinho. Ele saiu bravo, ele tava meio indignado. Não, irmãzinho caramba, né? Eu quero uma irmã, eu quero um irmão, já tá tudo, né, pensado aqui na minha cabeça. Mas na hora que ela nasceu, foi super tranquilo, assim. Ela trouxe uns presentes para ele, né? Então, tipo, a gente teve um cuidado ali também para trazer esse presentinho novo, né? Essa realidade nova, né, para ele, da forma mais positiva possível, né? Porque, enfim, é isso, né? O segundo filho rouba um monte de coisa daquele que era o rei da casa até aquele momento, né? Então a gente tomou um monte de cuidados e tal. E com o Theo, que foi o primeiro, cara, foi o que eu tava falando, né? Você não tem ideia do que vai acontecer, de como que se você vai dar conta de dar banho, de trocar fralda, enfim, você consegue, né? Tipo, ver aí gente falando que não, só não troco fralda. Mano, que isso, cara? Vai lá, suja essa mão aí, porque foi você que fez isso, né? Na hora que você tava falando ali do seu caso de pai, tipo, eu lembro a minha primeira sensação com o Theo foi de que, putz, eu imaginava, eu tinha essa noção do que era o amor entre um casal. E, pô, amo muito a Mari, mas na hora que eu vi o Theo, eu falei assim, putz, existe um amor maior do que tudo. Esse ser aqui que tá agora com a gente aqui algo, um amor que assim não tem tamanho. E até falando, né, já da Liz também, a gente tinha muito esse medo. Putz, será que a gente vai amar a Liz do mesmo jeito, com a mesma intensidade que a gente ama o Theo? E a resposta também é sim, né? Tipo, a gente consegue dividir, ou no caso até, sei lá, multiplicar, né, esse amor aí. Acho que a gente não divide o amor, a gente multiplica por 2, na verdade. Que legal. E pro Theo deve ter sido mais ou menos a mesma sensação de quando a gente tem o nosso primeiro filho, né? Porque a gente está acostumado ali a ser um casal, a nossa vida é de casal, e daí um dia a gente sai de casa e quando volta já não é mais só o casal, né? Já não é mais aquela rotina, tem uma terceira pessoa que a gente não conhece, que de certa forma ela também não nos conhece, né? Porque estava ali naquele casulo quentinho líquido, e que a gente precisa se adequar e vivenciar aquelas novidades todas com ele, né? Eu com a Ana, eu sempre fui muito presente, assim, né? Desde o início, desde a gravidez, eu sempre cantava para ela, quando ela estava na barriga, conversava com ela. Tem até um vídeo meu no Instagram, eu cantando para ela, eu cantava uma música do Vitor Ramil, que é um compositor aqui de Porto Alegre,
e é uma música chamada Estrela. E eu cantava para ela e depois, quando ela nasceu, na hora do banho, cara, não tem absolutamente nada de científico nisso que eu vou falar, tá? É um negócio que eu inventei na minha cabeça. Mas a hora do banho, para mim, era a hora que eu colocava as mesmas músicas que a gente escutava quando ela estava na barriga e botava uma água quentinha, uma luz mais baixa, e era o momento que ela voltava para o útero, mas dessa vez com o pai. Eu botei isso na minha cabeça, né? Mas era ali o nosso momento de ligação. E daí tem um vídeo engraçado no Instagram que eu canto essa música para ela quando ela estava chorando muito e ela se acalma, né? Mas a gente não é acostumado a escutar a nossa voz, né? E daí quando eu escutei a minha voz, eu me dei conta, putz, será que ela parou de chorar porque ela gosta da música ou porque ela não aguentava mais ouvir a minha voz? Eu pensava, eu vou parar de chorar porque eu não aguento mais a voz do meu pai cantando. Muito bom. A gente tinha também uma playlist aqui pro Theo, a gente também criou uma playlistzinha aqui. E assim, com músicas que a gente tocava enquanto ele tava na barriga também, e depois, quando ele nasceu também, a gente manteve alguma coisa parecida. Assim. E tu já passou uma playlist para ele do que ele precisa saber desse mundo pop, de cultura pop, do cinema, de séries, quadrinhos? Isso o tempo todo, né? O tempo todo eu tô influenciando aqui os dois. Hoje de manhã mesmo eu tava conversando com a Liz aqui sobre uma HQ que eu acabei de ler, sobre refugiados sírios que mudam, ele acaba se mudando para a França e tudo chama Odisseia de Akin, toda a história dele saindo da Síria, fugido por causa da guerra civil até chegar na França, e fui contando. Acho que isso é uma coisa que é legal também, já a partir do momento que as crianças vão crescendo, você consegue ter assuntos diferentes também, né? Você vai trazendo assuntos da realidade, né? Tipo, não tem que ficar floreando o mundo e achando que você está protegendo as crianças, porque na verdade não, né? Tipo, elas vão ficar sabendo de qualquer jeito, né? E é legal quando você consegue passar isso adiante, porque, enfim, vai criando também essa relação entre os dois, que não é só, cara, com pai e filho você tá o tempo todo dando bronca, mandando fazer alguma coisa e tal. Você ter uns momentos legais também de conversas, né, de assuntos variados, né? Então, eu gosto de o tempo todo tá mostrando para ele as coisas que eu tô lendo, que eu tô vendo, ouvindo. Tipo, já levei o Theo para alguns shows, a Liz ainda não, até por causa da pandemia e tal. Enfim, oportunidades. Cinema a gente vai direto, obviamente, né? Lógico que íamos muito mais na época pré-pandemia, agora pós ou durante, né, a pandemia. Eu fui uma vez só com a Liz para assistir o Homem-Aranha, que ela estava querendo muito. O Theo já tá indo com os amigos dele, tá com 13 anos já. Mas o tempo todo aqui em casa a gente tá fazendo alguma coisa. Tenta, né? Tá fazendo alguma coisa junto e tal. Tipo, a gente tem o One Piece que a gente começou a assistir durante a pandemia, tá assistindo junto. Né? Um anime com mais de 1000 episódios, então a gente tem bastante tempo pra ficar junto aqui até muito depois da pandemia. A Ana, graças a Ana, a gente começou a assistir todos os Harry Potters de novo, né? A Ana adorou Harry Potter. A gente começou agora o Piratas do Caribe e a gente viu todos da Marvel. Ela enlouqueceu com a Marvel e ela, não, porque eu quero ver, não sei o quê. E ela sempre ficava, mas cadê as meninas? Eu quero ver as meninas. E daí, quando é que foi? Semana passada que ela assistiu ela já tinha visto a Mulher Maravilha, né? Mas aí ela viu a Capitã Marvel. Ela enlouqueceu. Ela enlouqueceu e só era Capitã Marvel para tudo que é lado e falava para as amigas. E isso é uma coisa engraçada, porque a Ana era enlouquecida pelas princesas da Disney. Ela tá com quantos anos? 6. E eu acho que até o início da pandemia ali era princesa da Disney o negócio dela, né? Quando ela tinha 4 anos. E daí eu sempre ficava, putz, princesa da Disney, né? Princesa... Não era a pegada que eu queria para minha filha, mas eu entendia que era um momento dela. E a gente sempre usou as princesas, né? E não só as princesas, mas as fábulas em si, para trazer algum outro assunto mais pertinente, né? Então, por exemplo, com a Bela Adormecida, não, com a Branca de Neve,
a gente falou sobre a questão do beijo. Pô, como é que o príncipe chega e beija ela sem ela saber? Né? A gente sempre tentava trazer daí a Bela e a Fera, ou sei lá, cada uma a gente trazia algum ponto, né? Dizendo, olha, tu não precisa de príncipe para te salvar, tu não precisa ser uma princesa frágil, tu pode ser muito mais como a Valente, tu pode ser muito mais como a Moana, ou como a Frozen, que são super legais, e a gente vê que estão mudando, né, um pouquinho as narrativas dessas histórias da Disney, mas a gente vê também fora desse mundo, né? Eu estava conversando com a minha mulher um dia desses sobre Friends. Pô, se fosse hoje em dia, Friends ia ter muita discussão, né? Por serem só amigos brancos de classe Sim, já média, tem, sim. né? Então a gente fica nessa, nossa, as coisas estão mudando, eu quero ver como é que vai ser daqui para frente. Tem alguma série que tu acompanhou assim que tu pensa, não, meu filho precisa ver essa série porque a gente precisa conversar sobre ela ou puxar algum assunto sobre? Tem alguma ou não? O tempo todo a gente tá trazendo, eu trago alguma coisa interessante. Tem, ó, Eu Anos amava Anos Incríveis. Incríveis. Esse aqui é um DVD que eu peguei da minha mãe emprestado pra gente assistir, porque não tem, né? Não tá no streaming, então você tem que recorrer à mídia física aí ainda. E ele, cara, o tempo todo, assim, coisas que a gente gosta, que a gente curtiu, eu tento trazer, sabe? Sei lá, He-Man, Caverna do Dragão, desde os dos desenhos, né? E até os filmes. Tipo, eu assisti outro dia com eles, Esquecendo de Mim, porra, eles adoraram, e daí saiu do streaming, aí eu comprei o DVD. É, eu comprei um outro DVD que chama Cocoon, que é um filme que eu assisti com a minha mãe. Um clássico. De Volta pro Futuro, assisti com eles algumas vezes. ET, que é meu filme favorito da vida. Ao tempo todo eu tô passando um pouquinho dessa cultura dos anos 80 e 90 para eles também entenderem, né? Acho que era uma infância e juventude diferente que a gente teve, mas que era interessante, né? Para entender o que eram aqueles dias pré-celular. Né, tipo, pô, Goonies, cara, o Theo adora Goonies, Goonies é Indiana sensacional. Jones, ele assistiu milhares de vezes já. Eu acho que essa cultura cinematográfica, assim, a gente aprende muita coisa, né, com a experiência de outros personagens ali. Então eu tô sempre trazendo coisas para eles, além do que eu tava falando de quadrinhos, né, que também é uma coisa que eu gosto pra caramba. Já deixei ali com eles várias coisas que eu gosto, desde, sei lá, Asterix, Tintin, Calvin, e lógico, Turma da Mônica também. Tipo, acho que a porta de entrada aí para a maioria das crianças de alfabetização tem um cesto aqui de Turma da Mônica aqui, que tipo, fica no rotacional, ali no shuffle, eles vão lá, pegam um gibi e ficam lá um tempinho lendo, né? Se perdendo ali. Eu era viciado em Asterix e Obelix e Tintin, porque com 7 anos a minha mãe foi fazer um doutorado em Paris, então eu Que me fui demais. com ela e a gente morou 4 anos lá. Então eu era enlouquecido por Tintin, Asterix, Obelix, qual era o outro que a gente via lá bastante? Babapapá. Aham. E, cara, é engraçado porque eu tenho ainda vários livros, eu tenho os gibis do Tintin e do Asterix. Eu queria mostrar para Ana, só que tá tudo em francês, né? Putz, não, Sim. filha, vamos ter que estudar. Vamos ter que começar a estudar francês para tu ler. E, cara, vamos para as Essa perguntas. experiência. Diga. Vamos, mas só complementar, né, uma coisa, essa experiência fora também é super rica, né, para as crianças, né? Agora, você falando como criança, né? Uhum. A gente teve essa experiência como pais. A Mari passou um tempo trabalhando em Londres, a gente foi para lá, ficou 6 meses em Londres,
e foi muito legal também, foi destravamos, né, um monte de features ali para eles em pouco tempo. Então, eu estava com 6 anos, a gente colocou ele na escola pública lá em Londres, ele sem saber falar muito mais do que, sei lá, as cores e My Name is Tel, e, cara, eles foi aos poucos, tipo, ele super de boa, foi destravando o inglês e tal, e a Alice com 3 anos, assim, ela aproveitou bem menos, né, obviamente, ela mal sabia falar português, Uhum. mas mesmo assim conseguiu a sonoridade e tal, e foram dias muito gostosos que a gente passou lá, acho que principalmente para mim, até, porque aqui eu ficava basicamente o dia inteiro trabalhando, e lá, como era a Mari que estava trabalhando, eu ficava mais em casa, e mais cuidando da casa, cuidando deles e tal. Então, para mim foi super legal, foi super enriquecedor, sabe? Para aumentar até o laço com eles. Aqui a gente, como eu falei, tinha toda uma rede de apoio ali que ajudava a gente pra caramba, e eu acabava ficando com eles menos, né? Então, a partir daquele momento, foi super legal para mim ter um convívio maior com o Theo e com a Alice, que, putz, foi super, super prazeroso mesmo, de ir para parque, de andar no metrô e tal. E muito legal que você teve essa experiência também, É cara. outra realidade, né? Porque quando a gente se É. dá conta que é possível ir para um parque tranquilo, sair de casa tranquilo, puta, na França lá eu fui com uns 7 para 8 anos. E eu lembro Uhum. que um dia era o lançamento do Batman do George Clooney. Uhum. E a gente ficou sabendo disso de última hora, assim, imagina, a gente tinha 10 anos na época, eu acho, 9 anos. A gente saiu da minha casa, eu e meus amigos, a gente foi correndo até o cinema e ficou lá. E daí viu a chegada deles, daí eles foram embora e a gente voltando e fazendo tudo sozinho, caminhando sozinho na rua, uns piá, né? A gente fala piá aqui em Porto Alegre. Sim, sim, sim. Umas criancinhas, putz, a gente pensa hoje com 9, 10 anos, a criança andando na rua sozinha é muito raro, né? E a gente ter essa. Aqui no Brasil, sim, né? A gente teve uma oportunidade bem legal, realização de um sonho, foi ir para o Japão em 2018, Uhum. pré-pandemia. E lá você vê muita criança andando sozinha na rua. A Mayra até tirou umas fotos, assim, de umas crianças, cara, de 5, 6 anos andando sozinhas. Sozinhas não, em grupos, né? Eles não Sim. vão totalmente sozinhos. Eles têm esse costume lá de criar essa independência para as crianças, e não é também tipo que eles jogam, os pais jogam as crianças, né? Tem um acompanhamento, um adulto que vai atrás, olhando e tal. Pelo menos nos primeiros dias, primeira semana, sei lá qual que é Uhum. quanto tempo que isso acontece, mas são crianças, cara, pequenas, né? 6 anos, andando sozinho no metrô, não sei o quê. E a gente teve até uma coisa muito engraçada, que um dia a gente estava numa estação, sei lá, em Kyoto, acho que era em Kyoto, numa estação central, e daí um grupinho brigaram e cada um foi para um canto. E a Mari, com o instinto materno dela, falou assim: não, para, volta lá, tipo, tentando juntar os grupos de novo, sabe? Não, deixa. Eles sabem o que eles estão fazendo, né? E não vai adiantar nada você falar com eles, porque a gente não fala nada de japonês, né? Mas é uma realidade que ainda existe em outros lugares, né? Mesmo em Sim. cidades grandes, como Tóquio, Kyoto e tal, você vê as crianças com uma independência que a gente teve quando era moleque, Né? de certa forma, aqui no Brasil também, né? Tipo, eu não fui criado aqui em São Paulo, eu sou de Suzano, mas eu lembro de passar, já não tanto, lógico, a infância, né? Mas de ir com os meus amigos para andar de bicicleta pela cidade, andar de skate, jogar bola, todas essas coisas que acho que uma cidade grande já te inibe mais, né? Uhum. Nós tipo, acabamos tendo essa super proteção ali com os nossos filhos, né? Que enfim, é necessário, mas ao mesmo tempo retarda um pouquinho o desenvolvimento deles para algumas coisas, né? É. É difícil também esse momento de deixar, né? De soltar a linha ali
e deixar voar sozinho um pouquinho, né? Eu com 7 anos, aqui no Brasil ainda, a primeira série, eu ia sozinho para a escola. Minha mãe conta que a primeira vez ela me deixou e falou, ó, tu vai como se tu fosse sozinho, eu tô indo aqui atrás. Daí ela foi e tal, deu tudo certo. E a minha filha hoje aqui, ela nasceu num condomínio, a gente mora num condomínio de casa, e eu sempre tive esse medo de não deixar a minha filha numa bolha, né? Eu pensava, não quero morar num condomínio porque a minha filha vai morar numa bolha, não vai saber se virar no mundo depois. Mas ao mesmo tempo eu vejo ela brincando às 10 horas da noite com as amigas na rua, e eu fico pensando, nossa, que coisa boa, né? Isso é um pouquinho do que a gente viveu quando era mais jovem. E daí é sempre essa, a gente sempre ficava nessa, vamos sair do condomínio, mas daí a gente não vai mais ter isso. Como é que vai ser a vida? Daí quando chegou a pandemia, cara, a gente brinca que a gente está no nosso pequeno paraíso aqui, porque a gente está numa bolha que a Ana conseguiu continuar brincando com as amigas, né? Obviamente com toda a proteção, e quando era liberado, e foi... A gente está dando para ela uma oportunidade de vivenciar um pouquinho o que é uma criança dos anos 80, 90 no Brasil, né? Que em alguns países do mundo ainda rola. Mas então vamos para nossas 5 perguntas? Bora! Então tá, olha só, eu não vou me estender muito, vão ser perguntas diretas assim, e a última eu vou botar o cronômetro, vai ter 1 minuto para responder. Tá? A primeira é, qual tu acha que pode ser o maior legado que tu pode deixar para teus filhos? Já começa com uma bomba, Sério? né? Não, é difícil, pô, difícil pra caramba essa. Assim, o que eu tento passar pra eles o tempo todo é um sentido de justiça, de equilíbrio, sabe? De mostrar que os problemas de uma pessoa gananciosa, que quer tudo pra ela, a gente tem o tempo todo que repartir, que compartilhar, que olhar os outros. Acho que se dá pra resumir em uma palavra, seria empatia. Eu quero deixar para o mundo pessoas empáticas que o tempo todo estão olhando, se colocando no lugar dos outros e em vez de simplesmente pré-julgar e trazer qualquer tipo de preconceito em relação às pessoas sem saber realmente o que aconteceu para que uma determinada situação esteja se apresentando de uma forma e você não está entendendo tudo que aconteceu antes, né? Acho que empatia é uma boa palavra para resumir isso. Boa. E o que tu espera para o futuro deles? Espero 2 pessoas independentes que curtam bastante, tenham muita noção também dos privilégios todos que eles tiveram, estão tendo, consigam devolver um pouquinho disso pro mundo. Muito legal. E qual pode ser a maior decepção que eles podem te causar? Não. Acho que eu disse, eu já escapei, os 2 são corintianos. Acho que eu tô tranquilo. Eu vou encerrar por aqui, porque desde 2005 eu suporto muito o Corinthians. E vamos lá, qual tu acha que são os maiores ou os melhores pais do cinema ou de algum seriado, história em quadrinhos? Quais são os 3 maiores pais para ti? Difícil, hein? Como eu falei lá no começo, eu acho que acho que a paternidade ela não é apenas do pai e da mãe, ou hoje em dia da mãe e da mãe, do pai, né? Enfim, do que quer que seja. Você precisa realmente ter todo um entorno. Então eu vou com a vila do Asterix. Eu acho que it takes a village, literalmente, ali, tipo, todo mundo cuidando
de todo mundo, cara. Eu vou vou escapar por essa tangente aqui, porque eu também gosto muito de Asterix, cara. Tipo, muita da minha energia se vem daí é de ler Asterix desde molequinho. Então eu vou escapar pela vila do Asterix. Boa. Sabe que pra mim, eu sempre, quando me perguntaram isso uma vez, eu falei A Vida é Bela, A Procura da Felicidade e aquele outro com... Puta, que era um personagem que tinha síndrome de Down e que ficava cuidando de uma criança. Como é que é o nome do filme? Que é todo do DiCaprio? Que é todo com músicas do Beatles. Sim, do I Am Sam, o Champagne. Isso, I Am Sam. Pra mim, aqueles eram os três, assim. Esse filme eu chorei. Aliás, desde que eu virei pai, eu acho que a pessoa mais chorona do mundo. Eu vejo as coisas assim. É impossível você não trazer tentar trazer pra sua realidade, né? Se colocar ali. Impossível mesmo. A primeira vez que eu vi a Ana com roupinha de balé, que o grande sonho dela era fazer balé. E dela começou a fazer balé. Nossa, a primeira vez que eu vi ela, chorei. Tudo, eu virei um grande emotivo. Sim. E agora eu vou botar o cronômetro. Vamos lá. E daí tu vai ter 1 minuto para me responder. Uma pergunta super fácil, na verdade, de responder. Deixa eu botar aqui. Opa. 2 segundos, gente. Então vamos lá. Para ti, Marcelo, o que é ser pai? Ser pai. Cara, ser pai é você compartilhar o tempo todo as experiências que você teve, aprender, ensinar. Eu tô fazendo terapia, tô entendendo muitas das coisas que aconteciam com o meu pai para os meus pais, né? Para não passar adiante, quebrar problemas ou, enfim, barreiras que eu tive na minha infância para quebrar com esse ciclo. Meu pai é uma grande delícia, cara. É uma das coisas mais deliciosas que já aconteceram na minha vida. Entendo totalmente as pessoas que não querem, mas eu sou completamente apaixonado por essa vida de pai. Olha só, deu 1 minuto cravado. Então, era isso. Muito obrigado por topar participar com a gente aqui do podcast do canal Ser Pai. Foi uma conversa deliciosa. Eu fiquei muito feliz de saber mais sobre ti, sobre a tua relação com os filhos, sobre a tua paternidade, sobre a tua visão desse mundo paterno, né, que ainda é pouco explorado pelos homens, mas que a gente espera que seja cada vez mais presente na vida deles, que a gente diminua esse número de crianças que são abandonadas pelos pais, né, que às vezes a gente fala o aborto masculino e daí muita gente fica magoada, fica chateada, mas que não deixa de ser, né? Sim. Não, é o que eu falei agora, né? É muito gostoso ser pai. Não é fácil, nunca vai ser fácil, mas assim também como também não é fácil para as mães, muito pelo contrário. E poder estar junto ali é aprender também. E você, na vida, o tempo todo você está aprendendo coisas, você está se tornando, caminhando para se tornar uma pessoa melhor. Eu acho que a paternidade é um desses momentos que destrava muita coisa ali. Então, eu gosto realmente bastante do tanto que eu consigo aprender com eles, cara, o tempo todo. Então, eu gosto realmente dessa experiência e estou muito feliz de ter com duas crianças que são tão legais, cara. Eu amo os meus filhos. E a Mari também, minha companheira, tipo, a gente tá nessa jornada aqui, super, super apaixonados, e assim, sem querer também, não é vida doriana, lógico que temos um monte de problemas aqui em casa, temos brigas, temos discussões, temos crianças que não fazem as coisas que a gente manda fazer, a gente tem que mandar, remandar, falar terceira, quarta, quinta vez. Mas é isso, né? Tipo, faz parte também do aprendizado dos dois lados. Um dia
espero que eles entendam, né, o tanto de coisa que a gente pedia para eles fazerem, por que a gente fazia esses pedidos todos e passem isso para os filhos deles também. Maravilha, é isso aí mesmo. E outra, né? Se a paternidade está fácil, provavelmente para a mãe está mais difícil, né? Sim. Então, alguém tá carregando por dois daí, né? Exatamente. Marcelo, muito obrigado. Cara, foi uma honra e um prazer muito grande. Obrigadão pelo convite, obrigadão pelo papo aí. Esse foi mais um episódio do podcast do Canal Ser Pai, Sociedade Educativa Recreativa Pai. Para saber mais sobre o projeto, acesse no Instagram @ocanalserpai, no YouTube /SerPaiTV e no Facebook @Canal Ser Pai. Até a próxima!